O que parecia ser uma simples entrevista entre dois políticos e um religioso se transformou em um dos momentos mais explosivos da política brasileira. Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, conhecida por sua postura firme e suas opiniões intransigentes, nunca imaginou que seria desafiada de uma maneira tão poderosa e inesperada. Frei Gilson, com sua postura calma e religiosa, entrou em cena para um confronto verbal que ninguém imaginava. O resultado: um confronto de gigantes, onde a fé, a política e a ideologia se colidiram de forma tão intensa que a plateia mal podia acreditar no que estava acontecendo. Em uma troca de palavras que parecia estar mais dentro de um campo de batalha do que de um debate político, Frei Gilson desafiou a igreja de forma direta com uma frase simples, mas profunda. Você defende o que é errado, Gleisi. Não estamos mais falando de política, estamos falando de valores. E os seus valores estão destruindo o Brasil. Essas palavras ditas com a calma de quem tem a certeza da sua fé tiveram um efeito devastador sobre a presidente do PT. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. Gleisi Hoffmann, conhecida por sua habilidade em controlar as emoções e os discursos, perdeu o controle diante do ataque direto de Frei Gilson. Ela, que antes parecia calma e composta, agora estava visivelmente agitada, com as palavras saindo de sua boca de forma descontrolada. A plateia atônita não sabia o que fazer. O que estava acontecendo ali não era apenas um simples debate político, mas uma batalha de princípios onde os ataques não eram mais apenas palavras, mas uma luta pela verdade e pelos valores que cada um acreditava estar defendendo. Frei Gilson, com sua postura serena e suas palavras pesadas, não teve medo de enfrentar Gleisi Hoffmann. Em meio a um cenário carregado de tensões políticas, ele olhou diretamente nos olhos da presidente do PT e, sem hesitar, disse: Você defende o que é errado, Gleisi. Não estamos mais falando de política, estamos falando de valores. E os seus valores estão destruindo o Brasil. As palavras de Frei Gilson foram como um soco no estômago de Gleisi. Ela, que se via como uma líder imbatível, com o controle das situações e a habilidade de transformar qualquer confronto em um discurso controlado, agora parecia visivelmente agitada. O público perplexo observava enquanto a presidente tentava se recompor, tentando manter a calma diante do ataque direto. A plateia ficou em silêncio, aguardando o que Gleisi faria a seguir. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam com a mesma segurança de antes. Frei Gilson, por sua vez, continuava com sua postura firme, sem deixar brechas para o outro lado se apoiar. A esquerda, com sua ideologia, está promovendo a divisão e a destruição dos valores que sustentam o Brasil como nação. Eu não vou me calar diante disso. E você também não pode ignorar que a verdade precisa ser dita. Gleisi, visivelmente fora de controle, tentou se defender. Você está tentando manipular as pessoas com discursos falaciosos. O que você diz não tem fundamento. A realidade é outra. Não podemos viver em um país onde o autoritarismo toma conta de tudo. Mas Frei Gilson, com a calma de quem tem a convicção de sua fé, não se intimidou. Gleisi, a verdadeira luta pela liberdade e pela democracia, é aquela que defende a verdade, não a mentira. Você diz que a esquerda luta pela liberdade, mas o que temos visto é um controle absoluto sobre a narrativa, sobre o que as pessoas podem dizer, sobre como elas devem pensar. A plateia agora estava dividida, mas muitos começaram a perceber que Frei Gilson estava tocando em pontos sensíveis. Ele não estava apenas questionando as políticas de Gleisi, mas também o papel que a esquerda havia assumido no controle das ideias e no desrespeito aos valores fundamentais. Frei Gilson, com mais uma frase impactante, trouxe a verdade à tona. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião. É um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso.
A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram a resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas, não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A plateia, ainda em choque com as palavras de Frei Gilson, aguardava ansiosamente a reação de Gleisi Hoffmann. A presidente do PT, normalmente imperturbável, estava visivelmente desconfortável. Ela tentou se recompor, mas as palavras de Frei Gilson haviam desestabilizado seu argumento. A tensão no ar era palpável e ninguém sabia o que viria a seguir. Gleisi, agora mais agitada, começou a falar com uma urgência incomum. Você acha que está defendendo a verdade, Frei? Mas o que você está fazendo é disseminando ódio. Está dividindo ainda mais um país que já está fragilizado. Não podemos ser cegos a todo o bem que estamos tentando fazer pela população, pela educação, pela saúde. Frei Gilson, sem deixar Gleisi terminar, interrompeu com uma firmeza que cortava o ar. Não, Gleisi. O que você está fazendo é nos empurrar para uma narrativa que visa esconder as verdades incômodas. Está tentando fazer o povo acreditar que a ideologia de esquerda tem alguma solução para o caos que ela própria gerou. Você fala de saúde e educação, mas a verdade é que a corrupção está minando esses setores e ninguém pode mais ignorar isso. A plateia agora estava em completo silêncio. Os murmúrios começaram a desaparecer e o olhar atento de todos estava fixado nos dois. Cada palavra dita tinha o peso de uma bomba prestes a explodir e ninguém sabia como esse confronto iria terminar. O debate, que começou como uma troca de opiniões, agora era uma verdadeira guerra ideológica. Gleisi, sem conseguir reverter a acusação de Frei Gilson, tentou uma última linha de defesa, apelando para a moralidade. Não podemos ignorar que a política é feita de compromissos e o que estamos fazendo é trabalhar para o bem da maioria. Não é só sobre política, Frei. É sobre a vida das pessoas, é sobre melhorar as condições de quem mais precisa. Frei Gilson, com a tranquilidade de quem tem a verdade ao seu lado, rebateu de forma implacável. E você realmente acredita que o povo precisa dessa falsa promessa de melhoria? Quando você fala de compromissos, está falando de acordos que favorecem apenas quem está no poder, enquanto o povo sofre. A política deve ser sobre servir ao povo, não sobre perpetuar um sistema que engana e destrói as nossas famílias, nossa fé e nossa cultura. A plateia ficou em silêncio por um momento, mas logo começaram a ouvir aplausos, como se o público finalmente tivesse entendido a profundidade das palavras de Frei Gilson. Gleisi, agora sem palavras, estava perdida em seus próprios argumentos. Ela tentava sem sucesso se apoiar na moralidade e nas promessas de um futuro melhor, mas sabia que naquele momento ela estava sendo desmascarada. Foi nesse instante que Frei Gilson, em um gesto definitivo, encerrou a troca de ideias com uma declaração que calou a todos. O Brasil não precisa de promessas vazias. Ele precisa de líderes que não tenham medo de enfrentar a verdade. Eu estou aqui para lutar pela verdade, pela fé e pelos valores que fazem o Brasil ser o que é. E por mais que a esquerda tente manipular a narrativa, a verdade sempre encontrará seu caminho. A plateia estourou em aplausos, com muitas pessoas se levantando em sinal de apoio a Frei Gilson. Gleisi Hoffmann, de cabeça baixa, estava claramente derrotada. Não havia mais o que responder. A verdade mais uma vez havia prevalecido e a virada de jogo estava consolidada. A tensão no estúdio era agora visível em cada rosto da plateia. O público sabia que o debate havia tomado um rumo inesperado. O silêncio tomou conta do estúdio por um momento que pareceu eterno.
Frei Gilson, com sua última declaração cortante, havia deixado Gleisi Hoffmann sem respostas. O público, claramente impressionado com a virada de jogo, estava em um estado de total expectativa. O confronto entre a verdade e a ideologia estava chegando ao seu auge, e a plateia sabia que o que acontecia ali não era apenas um debate, mas uma verdadeira batalha pelo futuro do Brasil. Gleisi, visivelmente irritada, tentou dar um último respiro, mas suas palavras saíam mais como um sussurro. Você pode ter ganhado essa batalha, Frei, mas a guerra está longe de acabar. A luta pelo Brasil não é sobre divisão, é sobre união. E no final será a nossa união que nos salvará. Mas antes que ela pudesse continuar, Frei Gilson respondeu com um tom ainda mais firme. União, Gleisi. União não é fechar os olhos para a verdade. A união verdadeira é quando todos têm coragem de enfrentar as dificuldades de dizer a verdade, mesmo quando ela nos desafia. O Brasil precisa de líderes que não tenham medo de colocar a verdade em primeiro lugar, não de promessas vazias de união que são usadas como cortina de fumaça para encobrir as falácias que estamos vendo por aí. O impacto foi instantâneo. Frei Gilson não apenas desarmou Gleisi, mas também expôs mais uma vez a fragilidade da narrativa de sua adversária. A plateia, agora em total apoio a ele, aplaudia com força. A vitória de Frei Gilson era indiscutível, que a plateia sabia disso. Gleisi, por sua vez, tentava com esforço manter a compostura. O brilho nos olhos que antes refletia confiança, agora estava turvo. Ela sabia que as palavras de Frei Gilson haviam acertado em cheio e que o público não conseguiria mais ignorar as verdades que ele havia exposto de forma tão incisiva. O debate chegou ao seu ápice, com Frei Gilson deixando claro que não se tratava apenas de política, mas de um enfrentamento real entre os valores que ele defendia e as promessas vazias que a esquerda tentava vender ao povo brasileiro. Após o término do debate, a repercussão foi imediata. Nos minutos seguintes, as redes sociais começaram a explodir com comentários, vídeos e análises do confronto entre Frei Gilson e Gleisi Hoffmann. O que era para ser apenas mais um debate político se tornou o centro de uma discussão nacional, com as pessoas divididas sobre quem realmente saiu vitorioso. No entanto, algo estava claro. As palavras de Frei Gilson, com sua firmeza e coragem, tocavam uma verdade que não podia ser ignorada. Enquanto a mídia tentava minimizar o impacto de suas declarações, muitos internautas foram rápidos em comentar sobre o desempenho de Gleisi, que, ao ser desarmada pelas palavras de Frei Gilson, parecia ter perdido o controle da situação. O que começou como uma troca de acusações políticas, rapidamente se transformou em um questionamento profundo sobre os valores que estavam sendo defendidos por cada um dos lados. Os vídeos do debate começaram a se espalhar por diversos canais do YouTube, onde a comunidade online debatia acirradamente sobre as implicações do que havia sido dito. Algumas vozes tentavam desacreditar Frei Gilson, chamando suas palavras de extremistas ou divisivas, mas a maioria estava do lado do religioso, defendendo que ele havia apenas dito aquilo que muitos estavam tentando esconder. Ele se tornou para muitos um símbolo de coragem diante da manipulação política. Gleisi Hoffmann, por outro lado, foi alvo de duras críticas. Suas tentativas de desviar a discussão e suas respostas falhas não passaram despercebidas. Muitos a acusam de não ter dado à altura do desafio e de não conseguir lidar com a franqueza e a profundidade das palavras de Frei Gilson. A plateia, que inicialmente parecia dividida agora, parecia inclinar para o lado do religioso que soubera se manter firme e verdadeiro, mesmo diante de uma adversária experiente. Em entrevistas e matérias jornalísticas, Gleisi tentou minimizar o impacto do debate, dizendo que o foco deveria ser a luta pela justiça social e que a verdadeira questão era o futuro do Brasil. No entanto, a verdade que ela tentava esconder, as manipulações e as falácias que Frei Gilson havia exposto, estavam na boca de todos. Não era mais sobre política, era sobre um confronto de princípios, e Frei Gilson se mostrou sem dúvida o vencedor. Agora que o debate chegou ao fim, fica claro que Frei Gilson, com suas palavras poderosas, não apenas desafiou Gleisi Hoffmann,
mas também desafiou a narrativa de toda uma ideologia. O que vimos hoje não foi apenas uma troca de argumentos, mas um confronto pela verdade, pela fé e pelos valores que moldam o futuro do Brasil. E você, o que acha disso tudo? Será que Frei Gilson foi muito além de suas palavras ao expor a fragilidade das promessas da esquerda? Ou será que Gleisi estava apenas defendendo um futuro mais justo para todos os brasileiros? Comente abaixo, queremos saber sua opinião. A verdade foi realmente dita aqui? Ou o que vemos é apenas mais uma batalha de narrativas em uma política polarizada? E antes de sair, se você gostou do que viu, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Essa conversa ainda não acabou e queremos muito continuar debatendo com vocês nos comentários. Nos vemos no próximo.